Me vê direitinho? Tá tudo bem claro? Tudo tranquilo? Vocês estão no Instagram? Legal. Se alguém quiser entrar pelo YouTube também, podem entrar, tá bom? Que bom, Frank. O áudio e a imagem estão bons. Legal. Bom saber que tá dando certo, então. Vou contar para vocês o que eu fiz aqui. Descobri, fiquei assistindo uns tutoriais aqui de como fazer live ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo YouTube. E descobri, acho que deu certo aqui. Fui lá baixando, ó, tô ficando boa nesse negócio de tecnologia. É, pelo computador, você acredita, Jaqueline? Vou ensinar para vocês, vou fazer e vou mostrar para vocês como que faz. Pelo computador, tô conseguindo. Olha só que legal, né? Bom, eles estão facilitando a vida da gente, porque tem muita gente usando, né? Tudo ao mesmo tempo, então tem que dar certo isso daí, né, pessoal? Que bom, então, gente, bom dia. Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, eu hoje vou falar de um assunto super interessante que eu acho que faz, assim, que todo mundo tem bastante interesse sobre isso, que eu vou falar sobre o sistema digestivo e o uso de óleos essenciais para ajudar a gente nesse sistema digestivo. Especificamente, eu vou falar de 2 óleos essenciais que eles são muito bons para o nosso sistema digestivo, né? Vou falar sobre o turmeric, o nosso novo turmeric acabou de chegar, né, no Brasil, acabou de entrar, e vou falar sobre o nosso famoso hortelã-pimenta, né, que a gente já tem há um bom tempinho. Então eu quero fazer uma live aqui com vocês explicando um pouquinho sobre isso, né? A gente trocar algumas ideias, tirar as dúvidas, né? Eu tô amando porque aqui eu consigo acompanhar os comentários do YouTube e do Instagram ao mesmo tempo. Então, se precisar responder, vai ser legal, vai ser fácil para mim. Tô amando, amei isso aqui, gente. Adorei. Adorei esse negócio aqui. Então, olha, sistema digestivo. O que que é o nosso sistema digestivo, né, gente? É o caminho por onde a nossa comida passa, né? O caminho começa aqui na boca e termina lá no nosso reto, né? Então, todo esse caminho da entrada da comida da nossa boca até passar pela nossa faringe, o estômago, e aí cair no nossos intestinos, né? Que nós temos 2, temos o delgado e temos o grosso, né? E cada um com a sua função, né? E a principal função do sistema digestivo é fazer o quê, pessoal? É quebrar os alimentos, certo? É fazer a quebra dos alimentos para que a gente possa ter a absorção dos alimentos no nosso corpo, dos nutrientes, das vitaminas, dos sais minerais, né? E essa quebra dos alimentos começa pela mastigação, né? Quando a gente mastiga, você já começa a quebrar o alimento, né? E aí ele passa pela sua faringe, que faz movimentos peristálticos e vai jogando para o seu estômago. No estômago são jogados ácidos, né? Esses ácidos vão fazer mais quebra do alimento. Aí uma parte dessa comida, uma parte dos nutrientes vai ser absorvido lá no seu intestino delgado, a maior parte, inclusive, vai ser absorvida ali dos nutrientes. Depois, um restinho de sais minerais e do líquido vai ser absorvido no seu intestino grosso, e o intestino grosso vai formar o bolo fecal, que é por onde a gente vai expelir aquilo que não foi absorvido, que não serve para o nosso corpo. É um dos processos de desintoxicação, está nas fezes, né? Um dos processos. Então, por isso que o nosso intestino ele é tão importante no nosso corpo, nosso sistema digestivo é tão importante. Vocês podem ver que todas as pessoas que elas têm problemas digestivos, geralmente elas carregam outros problemas com elas, né? Por quê? Porque o sistema digestivo ele é importante na nossa disposição física, né? Quando você come alguma coisa que faz mal, que dá muito gases, que dá muita flatulência, incomoda, então isso dá mau humor. A pessoa que não absorve a quantidade suficiente de sais minerais, de vitaminas, ela tem falta de vitamina no corpo, aí tem problema de cabelo, aí tem problema de pele, aí tem indisposição, tem desânimo, tem baixa libido, tem problemas de produção hormonal, né? Então, gente, esse sistema nosso, ele é importantíssimo estar em equilíbrio. Tá? Precisamos fazer com que ele fique em perfeito equilíbrio para que a gente possa ter uma vida boa, né? Ter uma vida tranquila. E o mais interessante que a gente vai ver aqui, né, hoje na nossa live, que o nosso intestino, gente, ele é o nosso segundo cérebro, né? Por que ele é segundo cérebro, né? Hoje se fala muito sobre isso, as pessoas falam muito sobre essa questão do intestino ser o nosso segundo cérebro, mas o que é isso? Gente, no nosso intestino vivem mais de 20 milhões de neurônios.
20 milhões de neurônios, né? A gente pensa que neurônio só tem aqui? Não, tá cheio de neurônio aqui. E esses neurônios do sistema nervoso central com esse sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino, eles se comunicam o tempo inteiro. O tempo inteiro eles estão trabalhando juntos, tá? Então, essa má saúde intestinal, ela pode levar a vários problemas. Por exemplo, obesidade, pode levar a diabetes tipo 2, ela pode também afetar a saúde mental, gente. Sério, Ariadne? Sério, Ariadne. Pode afetar a nossa saúde mental, tá? E no desenvolvimento, inclusive, de doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer. Nossa, eu não sabia disso. Então, gente, é sério. Isso é sério. O desequilíbrio da nossa flora intestinal, o desequilíbrio do nosso intestino afeta, inclusive, esses tipos de doença. Oi, Poliana, bom dia. Ia mandar mensagem para saber como é que você tá, como é que foi sua cirurgia. Bom saber que você tá aqui assistindo. Depois vou te mandar mensagem, tá bom? Para saber se você tá bem. Então, o nosso sistema, o nosso intestino, ele é muito responsável por tudo isso. Por isso que é importante a gente manter esse equilíbrio nele, tá? Outra coisa que tem no nosso intestino são mais de 100 trilhões de micro-organismos que são responsáveis por influenciar as nossas respostas biológicas e emocionais. Olha isso. Por isso que afeta pessoas com depressão, afeta pessoas que estão desanimadas. Bom dia, Kátia, querida. Olha, para vocês verem, gente, que coisa séria isso. Não é brincadeira, né? É sério. Por isso que o trato intestinal, ele é tão importante, tá? Então, melhorar a saúde do intestino. Como é que a gente pode melhorar a saúde do intestino? Primeira coisa é a alimentação. Alimentação balanceada, alimentação equilibrada é extremamente importante. Rico em fibras, líquidos, né? A gente ingerir bastante água para que a gente possa ter uma digestão melhor, né? E, inclusive, o funcionamento intestinal funcionar melhor, você não ter tanta constipação. Porque quais são os maiores problemas que o nosso intestino causa, né? Geralmente é constipação, ou é diarreia, ou hoje tem aquelas famosas, né? Síndrome do intestino irritável, síndrome, as doenças inflamatórias de intestino, que afetam muitas pessoas. E, gente, são doenças que causam desconforto, inclusive na vida social da pessoa, né? A pessoa às vezes sai, vai passear, vai comer, não pode comer, tudo que come causa desconforto, tá bom? Então, a alimentação é muito importante a gente cuidar. E tentar se conhecer, tentar conhecer o seu corpo. Eu sempre falo para todo mundo que o corpo humano, ele é algo muito complexo, né? Não dá para a gente fazer uma tabela fixa do que funciona ou não funciona para o corpo humano. Mas o corpo humano, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o seu corpo. E comida é o seguinte, do mesmo jeito que uma pessoa pode comer brócolis e fazer super bem para ela, para outra aquele brócolis pode fazer mal. E não é porque é natural, né? Não é porque é natural, faz bem para todo mundo. O brócolis é bom para todo mundo. Não, tem gente que vai comer e vai passar mal, e tem gente que vai comer e não vai passar mal. Eu, por exemplo, sou um exemplo de suco de uva. Tem gente que toma suco de uva e dá super bem. Eu, se eu tomo suco de uva, encho de gases. Não posso tomar suco de uva. Então a gente tem que se conhecer, observar as reações do nosso corpo, porque não é só teste alergênico, entendeu? É você perceber o que você come que não tá te fazendo bem, tá? Bom, então outra coisa que é muito boa, observar os níveis de vitamina D no seu corpo. Vá procurar um médico, vá fazer os exames de vitamina D. Gente, vitamina D baixa prejudica muita coisa no seu corpo, inclusive as funções intestinais. Outra coisa é identificar parasitas. O que é parasita? Verme. A gente não dá bola para isso, mas verme prejudica as funções intestinais, atrapalha a absorção de nutrientes, tá? Então, mas não tem verme hoje em dia. Tem verme hoje em dia, tem parasita. Então, observe, vejam isso, tá bom? Aumentar os níveis de bactérias saudáveis, o que significa isso? Fazer uso de probióticos, né? Probióticos que melhoram a nossa flora intestinal e melhoram a quantidade de bactérias boas que ajudam no nosso trato digestivo. Tá? E aumentar o consumo de fibras na nossa alimentação, especialmente, tá bom? Então, hoje eu quero falar especificamente de 2 óleos que podem ser top no uso do nosso intestino e para ajudar a saúde intestinal. Na verdade, inclusive do turmeric E o YouTube parou, pessoal? Parou lá no YouTube? Por que será? Deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer. Eu não sei o que eu preciso fazer para o YouTube continuar. Voltou lá no YouTube, meninas? Não sei. Bom, eu vou continuar falando aqui e aí a gente vê o que acontece. Não era para ter travado no YouTube, né? Se voltava, voltou lá no YouTube? Voltou. Então tá. Então, eu vou falar sobre o turmeric. O turmeric, gente, nada mais é do que a nossa cúrcuma, tá? Cúrcuma. Então, a cúrcuma, pessoal, o que que é a cúrcuma? Acho que eu vou deixar o celular aberto lá, porque pode ser isso, né, que tá travando. Vou deixar aberto aqui, tá? Aí não vou deixar fechar aqui. Então, a cúrcuma, o que que é a cúrcuma? É o açafrão. É o famoso açafrão. E eu vou falar aqui, gente, de 10 benefícios dessa cúrcuma. E olha, é assim, eu frequento nutricionista e nutricionista fala pra gente usar o açafrão há muito tempo. E eu uso o pozinho do açafrão no meu ovo, né, que eu como de manhã, todos os dias. Eu tempero com açafrão, eu coloco no azeite. Só que agora a gente tem o açafrão em pó, né? A gente vai ter o açafrão óleo essencial, certo? Ó, tô tentando arrumar aqui, pessoal, no YouTube, porque parece que o YouTube já deu alguma travada que eu não sei o que foi, tá? Bom, não sei, mas vamos continuar aqui pelo nosso Instagram. Então, assim, olha, o turmeric ou açafrão é aquele óleo assim, ele é muito, ele tem vários benefícios, eu vou falar de 10 benefícios importantes dele aqui. Primeiro, ele contém princípios bioativos, tá bom? Que tem propriedades medicinais poderosas. E isso, gente, eu estou falando de problemas, de questões. Então fiquem aqui pelo Instagram. No YouTube não sei o que aconteceu, pessoal. Aconteceu alguma coisa lá que eu acho que parou a transmissão. Tava bom demais, né, para ser verdade. Eu tentei fazer nos dois ao mesmo tempo, mas pelo visto não deu certo, né? Mas tudo bem. Depois eu jogo isso aqui lá no YouTube pra gente. Fiquem tranquilos, eu vou deixar salvo lá. E aí, o que que acontece, gente? O açafrão, isso são estudos feitos, inclusive tem estudos pelo PubMed falando sobre isso, gente. Então, a curcumina é o principal princípio ativo do açafrão. Só que quando a gente fala do uso do açafrão em pó, o que que acontece? Só tem cerca de 3% de curcumina quando você fala de 1 quilo aí de açafrão em pó. Por isso que quando a gente fala de óleo essencial, aí não, é outra coisa, porque aí a concentração da curcumina no óleo essencial é muito maior do que no açafrão em pó, tá? O pó acaba tendo perda e no óleo essencial não, a concentração ela fica muito maior. Então é muito difícil você alcançar a ingestão adequada de curcumina na alimentação usando só o em pó. Por isso que eles começaram a fazer um estudo no óleo essencial, porque a concentração da curcumina no óleo essencial é muito maior, tá bom? Então, a curcumina também tem outra coisa, ela não é tão absorvida na corrente sanguínea, tá? O que que acontece? Quando você ingere a curcumina, você consome, você vai ter uma absorção grande ali na parte intestinal até, mas ela quase não cai na corrente sanguínea. Por isso tem sido feitos alguns estudos de se usar a pimenta preta junto para poder aumentar a eficácia da curcumina, tá bom? Bom, e tem outra coisa que é legal a gente saber, que a curcumina ela é solúvel em gordura, principalmente se for na forma de óleo essencial, porque a gente sabe que o óleo essencial não dissolve em água, ele não dilui em água, ele dilui em óleos vegetais, em gordura. Então a curcumina, ela é muito boa se você tomar também com alguma alimentação gordurosa que você fizer, tá? Vai comer alguma feijoada, alguma coisa, também é muito bom, porque aí ela dilui e absorve mais rápido pela corrente sanguínea, tá bom? Outra coisa, característica ótima do açafrão ou da nossa curcumina é o efeito anti-inflamatório que possui na curcumina, tá? A curcumina, gente, é aquela cor amarelinha que tem no nosso curry. Sabe o curry que a gente usa para pôr na comida? É ela que dá aquela cor amarelinha no curry também, tá bom? Então, a inflamação, o problema é que inflamações crônicas, né, essas inflamações contínuas, e por isso que a gente fala de síndrome do intestino irritável, doença inflamatória do intestino, são inflamações crônicas, ou seja, são aquelas inflamações crônicas que elas acabam prejudicando o intestino e o corpo como um todo. Por quê? Porque essa inflamação ela causa doenças
a longo prazo de desconforto. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. Gente, a síndrome do intestino irritável é uma doença crônica, uma inflamação crônica do seu intestino. E toda vez que você come algo, aí o que geralmente causa nessa doença? Flatulência, ou da diarreia, ou da constipação. Aí dá aquela distensão, né, abdominal, a barriga fica inchada, a pessoa tem aquele desconforto, tem dores, né? Então é uma doença inflamatória constante. E a curcumina, ela é um anti-inflamatório tão poderoso que ela combina a sua eficácia, tem eficácia maior do que muitos medicamentos anti-inflamatórios. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. E sem ter os efeitos colaterais. Sabe por quê? Porque ela bloqueia uma molécula. Tem uma molécula que o nome dela, eu até anotei, né, o nome da molécula, é NF-κB. Essa molécula, o que ela faz, gente? Ela viaja para os núcleos das células, ou seja, ela entra nos núcleos das células e ativa somente os genes relacionados à inflamação. Essa molécula, ela faz isso, ela vai lá nas suas células, quando você come, essa molécula vai lá, ativa as células de inflamação que tem dentro das moléculas do nosso corpo. E a curcumina faz o quê? Impede a atuação dessa molécula. Ela faz com que essa molécula não atue no corpo. Então, por isso que ela tem um papel muito bom nessas doenças inflamatórias crônicas, especialmente nessas doenças inflamatórias intestinais, tá bom? Então a inflamação, a curcumina, ela combate essa inflamação no nível molecular, ou seja, ela impede a atuação da molécula que provoca a inflamação. E por isso que quando as pessoas usam, elas sentem o conforto já muito rápido, tá bom? Outra vantagem da curcumina, tá bom? É o que? Ela aumenta a capacidade antioxidante do corpo. O que é antioxidante, gente? O seu corpo, ele produz... A gente recebe muita carga tóxica, tanto externas quanto internas, né? Carga tóxicas externas, a gente sabe, a poluição, aqueles produtos químicos que coloca nas plantas, nos vegetais, tudo isso é carga tóxica. Os produtos cosméticos, né, desodorante, tudo isso. Só que também tem a carga tóxica interna, que é, por exemplo, os radicais livres. Então, o nosso corpo produz radicais livres dependendo das situações que a gente passa. E esses radicais livres provocam oxidação das células. O que é a oxidação das células, gente? Enferruja as nossas células. Causa ferrugem, tá bom? Nas nossas células, é bem isso mesmo que acontece. Só que o açafrão, ele tem um poder muito antioxidante, ou seja, ele protege a ferrugem das células. Ele funciona como um lubrificantezinho das nossas células, tá bom? E aí protege o envelhecimento precoce, ele faz com que as células do nosso corpo, elas fiquem jovens por mais tempo. Então, protege o envelhecimento de pele, o envelhecimento do corpo, de tudo. Tá bom? Esses radicais livres, gente, o que eles fazem dentro do nosso corpo? Eles alteram o nosso DNA, alteram as proteínas do nosso corpo, tá bom? Eles acabam prejudicando, e com isso vai prejudicando o desenvolvimento do nosso cérebro, e isso provoca envelhecimento precoce do nosso cérebro, do próprio corpo como um todo. E por isso essa ação antioxidante, ela é tão importante pra gente, tá bom? Bom, outra coisa que a curcumina tem, ela tem um fator neurotrófico. Vocês sabem o que é isso? Neurotrófico? Derivado do cérebro, gente? Melhora a função cerebral do nosso... ele melhora o nosso cérebro. Ele diminui o risco de doenças cerebrais. Gente, olha o que tudo a ver isso daí. A curcumina, o que ela faz? Antigamente, as pessoas acreditavam que os neurônios não eram capazes de se multiplicar, de se dividir e se multiplicar depois da primeira infância. Ou seja, se acreditava que só na primeira infância isso acontecia e depois, quando a gente ficava mais velho, não. Só que agora não, já viu que isso acontece. Os neurônios, eles são capazes de formar novas conexões ao longo da vida, tá? Mas tem certas áreas do cérebro que, inclusive, eles podem se multiplicar e aumentar em número. Então, tem certas regiões do cérebro que isso acontece com os nossos neurônios. E um dos principais direcionadores e fatores desse processo no cérebro é uma molécula, é um hormônio chamado BDNF. Esse hormônio que ele é responsável por esse crescimento de novos neurônios no cérebro, tá? Só que a gente tem muitos problemas cerebrais que estão associados justamente
aos níveis reduzidos desse hormônio. Por exemplo, a depressão e o mal de Alzheimer. A depressão e o mal de Alzheimer, quando eles começaram a estudar, eles perceberam que os níveis desse hormônio BDNF está muito baixo no corpo. E por isso a pessoa acaba tendo mais depressão. Quer dizer, eles chegaram a essa conclusão, porque perceberam que pessoas com depressão, em comum, né? Perceberam uma coisa em comum. Pessoas com depressão e com Alzheimer, elas têm baixos níveis desse hormônio no corpo. E, curiosamente, a curcumina, quando ela é usada, ela aumenta os níveis desse hormônio no corpo. Ela aumenta os níveis do BDNF no corpo. Então, quando faz isso, ela pode até atrasar ou até reverter algumas doenças cerebrais. Tem estudos falando sobre isso, tá? Que podem ajudar muito no tratamento dessas funções cerebrais. Então, porque ela aumenta justamente o nível desse BDNF no nosso corpo. Tá bom? Então, ó, já viu que usar a curcumina vai prevenir doenças degenerativas cerebrais também. Outra coisa que eles falam nos estudos deles lá, e depois eu posso até postar o site para vocês que eu peguei esses estudos, foi um site americano, mas esses estudos falam o seguinte, que inclusive ela pode diminuir os riscos de doença cardíaca. Eles fizeram uns exames e uns testes, né, num hospital lá nos Estados Unidos, mostrando que as doenças cardíacas, elas são incrivelmente multiplicadas. Por quê? Porque a pessoa ela tem degeneração, ela tem, ou seja, aquele efeito oxidativo. Então eles fizeram um estudo, quer ver, mostrando o seguinte, olha, porque ela diminui, né, a inflamação e a oxidação. Então eles pegaram 121 pessoas que iam ser submetidas a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Aí eles pegaram essas 121 pessoas, trataram elas, uma parte trataram com placebo, ou seja, com coisa que não tinha nada, e outras pessoas eles colocaram com 4 gramas de curcumina por dia, tá? E foram fazendo isso, alguns dias antes e depois da cirurgia, tá? Eles foram fazendo isso. E aí, o que aconteceu? Esse grupo que usou a curcumina diminuiu, gente, em 65% a chance de sofrer ataque cardíaco no hospital. Usando 4 gramas de curcumina, gente. Vocês acreditam nisso? Uma coisa maravilhosa, né? Então, esse estudo feito nesse hospital lá nos Estados Unidos provou que, para eles, que o uso da curcumina pode ajudar a pessoa a proteger o coração também, tá? Então, ela tem a capacidade de reverter muitos processos das doenças cardíacas, atuando lá no sistema endotelial, ou seja, lá no intestino. Maravilhoso isso, né, gente? É maravilhoso saber disso. Olha quanto benefício a curcumina tem no nosso corpo, né? Outra coisa, curcumina pode ajudar a tratar e até prevenir o câncer. E, gente, essa experiência do câncer, da curcumina, eu tenho uma experiência na minha família, né? A minha mãe, ela tava tendo constantes formações de pólipos no intestino dela, né? E os pólipos, a gente sabe que esses pólipos que vão se formando no intestino, se eles não forem retirados, eles podem vir a ser câncer. E aí ela estava tendo que fazer retiradas constantemente. A cada 6 meses tinha que fazer, né? E eu tô falando, Érica, aqui, vou falar no final sobre isso, inclusive. Eu já falei no começo da diferença entre o pó e o óleo, mas eu vou falar da coisa específica. E a minha mãe estava tendo formações de pólipos constante. E a última vez que ela teve foi no reto, e aí ela teve uma formação de um adenoma super agressivo, né? E aí ela teve que fazer o exame, fez a retirada daquele adenoma. Não precisou fazer quimioterapia, nem rádio, ele não estava no estágio maligno ainda. Mas o que nós começamos a fazer depois que aconteceu essa última vez? Não tinha cúrcuma no Brasil, né? A gente sabia que a gente não tinha o turmeric no Brasil. Eu estava trazendo dos Estados Unidos para ela e ela está tomando a curcumina. Gente, isso já fazem 2 anos. Ela já fez 3 colonoscopias após isso. Nunca mais teve formação de pólipo no intestino da minha mãe. Nunca mais ela teve a formação de nenhum pólipo no intestino dela, tá? E, inclusive, a gente tá fazendo. Esse ano ela tem que fazer de novo, ela não fez porque foi na época da pandemia, então a gente preferiu suspender, né, pra ela não ir pro hospital, fazer exame, porque é um exame que desgasta muito o corpo da pessoa, né? Ficar horas sem comer, é todo um desgaste, mas ela não teve mais formação de pólipo. Então,
tem estudos mostrando que ela foi uma erva que mostrou muito benéfica, porque ela protegeu no crescimento, no desenvolvimento e até a disseminação do câncer no nível molecular. Então, tem estudos mostrando isso, tá bom? Porque ela leva mudanças no nível molecular do corpo, que podem ajudar a prevenir e talvez até tratar o câncer, tá? Lembrando, gente, que eu não sou médica e eu não tô falando de tratamentos médicos. Tudo isso que eu tô falando sempre tem médico junto fazendo estudo, sempre tem médico junto apoiando. São tratamentos naturais que a gente usa para dar suporte, né, para o nosso sistema digestivo, para o nosso sistema intestinal e para proteger as células do nosso corpo. Mas, olha, por exemplo, a minha mãe, ela faz o exame de colonoscopia, tá usando os olhos, só que foi uma benção, a gente descobriu no começo e eu estudando o turmeric já entrei com o turmeric na minha mãe, né? Então foi maravilhoso, tá? Agora, eles mostraram, tem um estudo que eles mostraram, em 30 dias, 44 homens que estavam com lesões do cólon, que era o que tinha acontecido com a minha mãe, tá? 4 gramas de curcumina por dia reduziram o número das lesões em 40%, tá? 4 gramas de curcumina por dia reduziram em 40% essas lesões no intestino desses homens, desses 44 homens que tinham lesões no cólon. E a minha mãe, eu posso falar para vocês, nunca mais apareceu um pólipo no intestino da minha mãe, nunca mais apareceu nenhuma lesão, tá? Bom, outra coisa, a curcumina pode ser também uma prevenção para o tratamento do Alzheimer, né? A Luanda tá falando que está para quem tu está com linfoma, esse ou o DDR. Eu acho que você pode usar esse junto. Eu associaria os dois, né? Eu associaria os dois. Então, a doença de Alzheimer, gente, é uma doença neurodegenerativa. O que é aquela doença de Alzheimer? Vocês sabem, é aquela doença que a pessoa perde a memória, né, de longa data, fica só com a memória de pequena data, né, as memórias de breve. E o que acontece? Ela é uma doença degenerativa e é uma das principais causas de demência que existem, tá? Bom, então, o que tem com essa... Como que a curcumina pode ajudar nisso, né? A principal característica da doença do Alzheimer é o seguinte, que é uma formação de emaranhados de proteínas chamadas amiloides. Então, a pessoa começa a acumular esses amiloides no corpo e nas placas cerebrais. E o que a curcumina faz? Ela limpa essas placas. Então, por isso, ela impede, ela pode desacelerar a progressão do Alzheimer e pode ser que até ela reverta, né? Não sei, a gente pode tentar. O que custa a gente tentar, né? Fazer o uso da curcumina e tentar. Vocês já pensaram a gente conseguir fazer a reversão de uma doença como essa, né? Então, a curcumina é maravilhosa. Realmente, eles não têm estudos sobre isso, eles falam, precisa ser estudado, mas eu, conhecendo as maravilhas da natureza e sabendo do poder dos óleos essenciais, eu usaria e entraria com essa curcumina, né? Com a cúrcuma no tratamento, tá bom? Porque eu acredito que ela pode ultrapassar essa barreira hematoencefálica, tá bom? E pode levar a diversas melhorias dos processos psicológicos que levam ao Alzheimer, tá? Os processos patológicos que levam ao Alzheimer, tá bom? Outra coisa que a curcumina ajuda muito, sabe pacientes que têm artrite? Por quê? Porque é inflamação. Artrite é uma inflamação, certo? É uma inflamação no quê? Nas articulações. Como a curcumina, ela tem um poder antioxidante e anti-inflamatório maravilhoso, então ela faz todo sentido que pode ajudar na artrite. Então tem vários estudos falando sobre isso. Inclusive, eles observaram, gente, que a artrite teve muita melhora em vários sintomas, inclusive quando fica o dedo torto, né? Que a pessoa, quando ela tem muito artrite, ela começa a ficar, né, com as mãos, com as juntas tortas. Então, eles mostraram, esses estudos mostraram que ela ajuda a tratar esses sintomas, inclusive isso daqui, tá? Bom, outra coisa que acontece, a curcumina tem efeitos maravilhosos contra a depressão. Lembra que eu falei daqueles estudos que mostram que as pessoas, geralmente com depressão e com Alzheimer e com doenças neurológicas, elas têm uma queda naquele hormônio? Por que ajuda na depressão? Porque a curcumina, ela estimula a produção daquele hormônio, tá? Então, tem alguns estudos mostrando, olha, teve um grupo
usando curcumina e outro grupo usando Prozac na depressão. Então, depois de 6 semanas, eles viram que quem estava usando curcumina tinha os efeitos, os resultados semelhantes ao do Prozac. Só que quem usou a curcumina se saiu melhor, por quê? Porque não tem o efeito colateral do Prozac. Legal isso daí, né, gente? Estudos bem legais isso daí. Então, pode ser um antidepressivo maravilhoso, até porque equilibra o intestino. E o intestino, lembra que ele se comunica muito com o sistema nervoso central? Então, esse equilíbrio melhora esse sistema depressivo, tá bom? E também tem outra coisa que eles mostraram nesses estudos, que a curcumina pode aumentar os neurotransmissores cerebrais da serotonina e da dopamina, que são hormônios de bem-estar e prazer. Então, quando você melhora a neurotransmissão, né, desses hormônios, você melhora essa capacidade, tá bom? E outra coisa que pode retardar o envelhecimento e por isso combater as doenças relacionadas à idade, como Alzheimer, doenças cardíacas, todas essas doenças que estão realizadas à idade podem sofrer o benefício da curcumina. Por quê? Porque ela é antioxidante, ela protege do envelhecimento precoce. Então faz todo sentido, gente, você usar, tá? Porque considerando que a inflamação e a oxidação têm um papel importante no envelhecimento do nosso corpo, se a curcumina, ela protege tudo isso, ela protege dessas doenças que podem vir no futuro. Por isso que quando eu falo que o uso de óleo essencial não pode ser quando você tem doença, porque óleo essencial não é remédio, óleo essencial é uma comida que você está usando para melhorar o seu corpo, as pessoas têm que entender que é isso. O uso do óleo essencial vai fortalecer o seu corpo como todo e vai prevenir tudo isso. Tá? A Josi tá falando para quem tem retocolite, sim, qualquer problema intestinal, Josi, qualquer problema intestinal, tá? Então, ela é um potente anti-inflamatório, isso vocês têm que guardar na sua cabeça. Cúrcuma é um potente anti-inflamatório, um potente antioxidante, tá? E pode ajudar nos sintomas de depressão, de artrite, melhorar Alzheimer, prevenir câncer. Você pode usar a curcumina para tudo isso. Não tô falando para você abandonar médico, não, gente. Vai no médico, procura ele, sempre faça seu acompanhamento, mas use o óleo essencial, ele vai te dar esse suporte, tá bom? E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, e eles falam inclusive isso, né, que é recomendável usar a pimenta preta, né, que seria a piperina, né, junto, para aumentar a absorção da curcumina em 2%. Para quem tem problema intestinal, o que eu aconselho? Para quem tem essas retocolites, síndrome do intestino irritável, eu aconselho usar o hortelã-pimenta junto. Porque o hortelã-pimenta tem essa substância, tá? Mas não é tão agressivo. E outra coisa, o hortelã-pimenta no sistema gastrointestinal já tem estudos científicos, inclusive teve uma declaração da filha da Luísa Brunet falando que ela tem síndrome do intestino irritável e o médico dela aconselhou ela a fazer o uso da hortelã-pimenta para melhorar acalmar o sistema gastrointestinal dela. Então ela começou a usar isso daí, porque desde 2015 tem esses estudos que a hortelã-pimenta no revestimento entérico, ou seja, no revestimento do intestino, alivia os sintomas dessas inflamações e melhora a qualidade de vida da pessoa, tá? Por quê? Síndrome do intestino irritável, essas doenças de intestino, elas causam muito desconforto, pessoal, muito desconforto. Então, mostraram que hortelã-pimenta ajuda nisso. Então, eu usaria o quê? A hortelã-pimenta com o turmeric. Qual que é a forma ideal de usar, gente? Cápsulas eletérias. O que são cápsulas eletérias? Aquelas cápsulas que estouram lá no intestino. São cápsulas de duplo revestimento. Não consegue achar cápsula eletéria para comprar? Fácil de resolver. Cápsula vegetal de tamanhos diferentes. Por exemplo, você compra a cápsula vegetal tamanho 0, tamanho 2, aí você coloca os óleos dentro da cápsula tamanho 2, que é a cápsula menor, fecha, coloca dentro da cápsula tamanho 0. Por que isso? Para ela não estourar no estômago, porque quando você come, qual que é o primeiro órgão que começa a digestão? O estômago. Então, quando você jogar a cápsula, que tem 2 cápsulas, ela vai estourar a primeira cápsula no estômago e a segunda vai estourar no intestino. E aí o óleo vai cair direto lá no trato, lá no intestino, que é onde a gente mais precisa da função do turmeric e do hortelã-pimenta. Então, o que eu faria? Eu faria o quê? Eu usaria 2 gotas do turmeric e 2 gotas do hortelã-pimenta 2 vezes ao dia.
para uma questão de prevenção. Na minha mãe, que ela estava com esses pólipos e ela estava com esse sangramento, ela estava com esse problema, nós usamos 3 vezes ao dia. Nós usamos 2 gotas de cada um 3 vezes ao dia, tá? Hoje ela só usa 2 vezes ao dia para manter a saúde do intestino de forma contínua, né? Eu uso turmeric, mas eu uso só uma gotinha, uma vez ao dia, tá? Porque eu não tenho nenhum problema, eu tô usando na prevenção, e ela usa 2 vezes ao dia porque ela realmente teve um problema intestinal. Então ela tem propensão para isso, então a gente faz desse jeito. Essa é a melhor forma de uso do turmeric, tá? Você fazer a associação dele, especialmente se você sofrer de síndrome de intestino irritável, se você tiver problemas com pólipos, né, tiver com desenvolvimento de câncer no intestino, doenças inflamatórias do intestino, essa é a melhor forma de você usar, tá? Para suporte de diabetes e gordura no fígado, olha, eu acredito que o turmeric, ele seja muito bom para as questões inflamatórias, e a diabetes também é uma inflamação, né? É um defeito na ação da insulina no corpo. Eu acredito que você possa associar o turmeric com alguns outros óleos para ajudar nesse tratamento da diabetes, como o cássia, como o cilantro, né? Que é o óleo de coentro, né? Que também é muito bom para diabetes, né? Copaíba você pode usar também associando, que também tem um poder antioxidante, anti-inflamatório maravilhoso, tá? Então, são as melhores formas que eu acho de uso dos óleos essenciais. Diverticulite, sim, diverticulite pode usar desse jeitinho, tá bom? Eu acho que 2 gotinhas dele com 2 do hortelã-pimenta, você vai aumentar a absorção da curcumina, tá? No seu organismo. Claro, gente, use, experimente, sinta no seu corpo, fale com o seu médico, converse com ele, né? Explica, ó, tô usando isso daqui, quero fazer, né? Pode usar na comida, tá? Eu gosto de usar com peppermint, tá, Viviane? Com a minha mãe eu tenho usado com peppermint, porque o peppermint, ele tem uma atuação no intestino, ele melhora, tá? O revestimento entérico do intestino. Então, para quem tem problemas intestinais, a associação dos dois eu acho perfeita. Acho maravilhosa. E ainda aumenta a capacidade antioxidante do óleo essencial da cúrcuma, tá? Então, gente, olha aí. Chegou esse óleo incrível aqui no Brasil, né? Nós estamos com ele nas mãos. Ele é cheio de benefícios. Espero que vocês aproveitem a oportunidade de ter esse óleo essencial com vocês, tá? Porque realmente ele, assim, ele é de grande valor, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer mais alguma pergunta, né? Pode usar esse óleo, inclusive, Ica, eu coloco ele no... Sabe o que eu faço? Eu tempero o meu azeite, tá? Com a cúrcuma, e eu uso para temperar a minha salada, para temperar o meu ovo que eu como de manhã, tá bom? Então, ele é maravilhoso. É ótimo passar com azeite, sim, para dores na perna. Lembra do poder anti-inflamatório, né? É um poder anti-inflamatório, melhora tudo, gente. É um aliado para a vida da gente. E de maneira saudável, sem causar danos para o nosso corpo, né? Então, usem e abusem, né? No caso da artrite, é ingestão também. Tem que ingerir. A cúrcuma, a melhor forma de usar a cúrcuma, gente, é ingerindo a cúrcuma, tá? Ela é a melhor forma de tratamento para essas doenças inflamatórias do nosso corpo. Você que é uma linda fatinha, amo você. Vai tá no meu Instagram, espero. Eu tô usando um aplicativo novo hoje, Thalita, que eu tentei fazer ao vivo, Instagram e YouTube. Já viu que no YouTube não deu certo, caiu, né? Ficou só no Instagram. Vou ver se eu consigo fazer ela ficar aqui gravada direitinho. Eu acho que vai dar certo, tá bom? Você pode perder com o calor do fogo, mas o que eu faço, Andréia? Eu não cozinho com ele. Eu faço o ovo, tiro o ovo do fogo, ponho no prato e tempero com o azeite, tá? É assim que eu faço para usar o óleo essencial. Geralmente eu tiro e aí eu uso o óleo essencial temperando a minha comida, no meu azeite, salada, né? Eu adoro temperar salada com azeite, porque eu amo azeite, aí eu uso o óleo essencial junto ali, tá bom? Meninas, adorei! E meninos, tem meninos aqui. Adorei estar aqui com vocês, tá bom? Sexta-feira que vem tem de novo nosso encontro aqui marcado, 10h30 da manhã. Estou aqui firme e forte, tá bom? E vai estar segunda-feira, 8 horas, tem classe de óleos essenciais também, tá bom? E de repente eu apareço com uma live surpresa aí, vai saber, né? O que a gente pode fazer, né? Vou fazer uma live dos suplementos. Eu tô até com eles aqui, que na nossa classe do meu curso ontem,
que né, o meu curso Simplesmente Essencial, eu fiz uma classe ao vivo para as meninas do curso. E aí eu falei dos 2 suplementos, elas pediram e eu falei para elas. Vou falar assim, pode deixar. Se tiverem dúvidas, estamos aí, tá bom? E aproveitem, esse mês ainda tem promoção até o dia 30 para adquirir os óleos essenciais da doTERRA e ganhar Elevation. Se você ainda não conhece os óleos, não tem os óleos, aproveita a oportunidade para você adquirir, porque esse mês tem promoção, tá bom? Beijo, meninas, beijo, meninos, adorei estar aqui com vocês. Tchau! Vou ver como que encerra, não sei nem como que encerra aqui, gente. Acho que é aqui que encerra.